Seja bem-vindo à Sala do Pastor. É uma alegria para mim, Fernando, pastor da Igreja do Nazareno. É uma alegria trazer você, convidar você para entrar aqui na Sala do Pastor, porque eu sempre tenho um pastor convidado especial que tem muito a dizer e compartilhar conosco. É claro que o tempo que temos não será possível para compartilhar tudo, mas pode crer, o que ele vai falar conosco hoje é muito importante e vai fazer grande diferença para você. Então está conosco hoje o pastor Francisco Sandro. Amigos! Pastor Sandro, é assim que nós conhecemos, pastor da Igreja do Nazareno, na verdade da 8ª Igreja do Nazareno de Campinas. Bem-vindo, pastor. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual é o horário que você vai estar nos ouvindo. E estamos aqui, obrigado pastor Fernando por esse convite maravilhoso, e a gente está aqui para bater um papo gostoso, né? Aprender um com o outro. Sim. E tamo aí. Amém. Então, na verdade, para a gente conhecer um pouquinho melhor, né? Fala um pouco da esposa, o casamento, quantos anos, as 2 filhas, você já é sogro, conta para nós um pouquinho assim, né, da sua família, para a gente conhecer um pouco. Então, eu sou casado com a Antônia, uma esposa maravilhosa, faz 29 anos, em fevereiro a gente vai fazer 30 anos, né? Sou pai da Andressa, de 26 anos, casada com o Anderson, né? Ganhei um filho, e sou pai também da Suelen, de 17 anos, vou corrigir aqui, a Andressa tem 27. Não, peraí, grava de novo. Não, a Sueli vai fazer 17 agora no dia 11 de novembro, então a Andressa tem 26, vai fazer também dia 27 agora em novembro também, né? Olha, essa é minha família maravilhosa. Aleluia! Tá vendo? Se eu convido a esposa para estar junto, a esposa sabe as datas, decora as idades, decora. Eu vou falar pro senhor que eu sei mais do que ela, hein? Tá de brincadeira. Tô te falando pra você, Ô Antônia é a esposa do pastor Sandro. Antônia, ele está dizendo que sabe mais datas que você. Sim, com certeza. E, pastor, vocês já estão em Campinas? Antes de vir para Campinas, conta um pouquinho assim, como é que você apareceu? Então, rapaz, a minha história ela é grande, mas eu vou tentar resumir. Legal. Aqui, né? Eu morava em Fortaleza e eu tinha uma irmã aqui, a Sandra, né? Que eu não conhecia, e eu lembro que eu acabei saindo do trabalho, fiquei um mês à toa, falei assim, descobri que a minha irmã morava aqui, e aí eu vim conhecer a minha irmã, não vim assim, sem pretensão nenhuma de ficar, eu vim aqui conhecer a minha irmã, e aí eu acabei ficando, vim para aqui, para Campinas em 92, mais ou menos 92, começo de janeiro de 92. E não saiu mais. E aí fiquei aqui. O pessoal diz que quem bebe água de Campinas não sai mais, né? Olha só. Então, na verdade, você é de que cidade? Você nasceu de eu nasci numa cidade pequena, Lavras da Mangabeira, que é uma cidade de 22 mil habitantes, mas eu vivia a maior parte da minha vida na capital, em Fortaleza. Cidade boa, maravilhosa. Estive lá em agosto passado. Cidade boa. Pastor, mas tá, legal. Estamos em Campinas. Pastor, conheceu sua irmã? Conheci a minha irmã. E é uma coisa aqui, pastor. No Brasil, vamos falar do nosso Brasil, né? Nós temos muitas famílias, muitas pessoas que sabem que tem um irmão, tem uma irmã que não conheceu, que tem um tio, que tem uma tia que não conheceu, que tem um primo, uma prima. Como foi assim alimentar esse sonho de conhecer sua irmã, por exemplo, a Sandra, né? E isso era um trauma para você? Isso era uma dor? Foi uma alegria? Explica para nós. Assim, foi algo assim maravilhoso, porque o fato de eu não conhecer a minha irmã é que a minha mãe, ela não teve um casamento tranquilo com meu pai. Ela morava aqui em São Paulo, se eu não me engano, em Santo André. E aí meu pai nordestino, a minha mãe também, ela saiu meio que fugida. A gente morava aqui, né? E aí a minha mãe pegou eu e meu irmão. A Sandra era pequena, ela não podia levar a minha irmã tipo nessa fuga, né?
Porque naquela época, eu não sei se vocês lembram, era de trem a viagem. Você viajava de trem até... de trem de Campinas para Brasília. Então, mas para o Ceará era mais de uma semana. Você vinha, baldeava ali, tipo em uma cidade de Minas, sim, passava de um dia para o outro na estação para pegar um outro trem, sim, né? Como a minha irmã era pequena, ela não tinha condição de viajar. Então a minha mãe pediu para uma amiga dela ficar com a minha irmã. E a gente foi. Aí essa minha amiga passou a minha irmã para outra irmã, para outra pessoa, e aí sumiu por um tempo, né? E aí, acho que com 18 anos, eu fiquei sabendo onde ela estava, e como eu estava, saí da empresa que eu estava e vim conhecê-la, né? Mas a expectativa foi bom por causa disso, porque eu não conhecia a minha irmã, porque ela tinha ficado, eu não tinha lembrança dela nenhuma. A única lembrança que eu tinha dessa viagem de São Paulo para o Ceará é a lembrança de ter que dormir numa estação de trem para poder pegar um outro trem e ficar tipo mais de uma semana de um trem para o outro até chegar lá em Lavras, não, em Fortaleza. De Fortaleza minha mãe me levou para Lavras, né? E aí quando chegou lá, eu lembro que ela me levou para Lavras, que é o interior, para casa de uma tia minha. Eu lembro que eu dormi com ela, dormi com a minha mãe na rede, e eu acordei, ela tinha ido para Fortaleza e me deixou com a minha tia. E aí eu só fui ver a minha mãe depois de 16 anos, em Fortaleza. Então, uma vida de superação, hein? A minha vida até dá um livro. Ah, tô vendo. Dá um livro. E neste livro da sua vida, quando é que entra Jesus nessa história? Então, como a gente sempre diz que nada acontece por acaso, quando eu não tinha referência nenhuma de Deus, e aí quando eu vim para aqui, para conhecer a minha irmã, 92, fiquei na casa dela, e aí a minha irmã tinha umas amigas que ia para a igreja, e esse pessoal começou a convidar a gente para ir para a igreja. A gente veio, no começo a gente tentava desbaratinar e tal, mas acabamos indo. Então foi o primeiro contato que eu tive com o evangelho, foi através dessas amigas da minha irmã no Nova América. Inclusive hoje... Jardim Nova América aqui em Campinas? Nova América. Inclusive hoje, por exemplo, tem uma das moças que me levou para lá, que o pai dela era pastor, lá na Nova América. Sei. Então, hoje eu sou pastor dela, lá na 8ª igreja. Que isso? E isso aconteceu nos anos 92, 93, por ali? 92. E tá, mas como foi esse encontro com Jesus? Foi para a igreja, mas como é que foi esse encontro com Jesus? Então, assim, a gente, bom, eu fui para a igreja praticamente por causa do convite das meninas, né? Tipo, imagina só, cheguei aqui, eu tinha, acho que devia ter uns de 20 a 22 anos, não lembro mais, aí a memória já não acompanha mais. E aí as meninas, tipo, começaram a convidar, e na realidade ia buscar a gente lá em casa pra gente ir, né? Não só convidar, elas iam buscar, porque se não fosse buscar a gente nem ia. E aí a gente começou a ter contato com o evangelho, ficamos lá durante um tempo, levantamos a mão para aceitar Jesus, né? Num dos cultos. E aí a nossa caminhada começou, tipo, quem está começando não tem referência nenhuma, aí fica um mês legal, outro mês está fora, e aí a gente foi, não foi um processo assim rápido, eu fui na igreja já, não, demorou um pouco para que isso acontecesse. E há um ditado popular, pastor, que eu vou usar, aqui é uma expressão popular, que eu vou usar para justamente assim o pastor trazer para nós. E como é que vira pastor? Não é? Virou pastor. Como é que vira pastor? Não é? Como é que isso acontece? Como é que isso aconteceu com você? Estava na igreja, batizou, um tempo depois batizou, está lá na igreja.
E como é que entra essa? Foi Deus, foi pessoa, foi você que não olhou, pastor? Não. Como é que é isso, né? Como é que aconteceu isso com você? Eu acho assim que as coisas, você não tem assim a clareza de dizer que tipo, não, eu quero isso. Eu sempre creio que você vai dando alguns passos, o que você não pode ficar parado. Você vai dando alguns passos e Deus ele vai conduzindo você para o chamado que Deus tem para sua vida. Porque assim, eu nunca quis ser pastor, né? Mas assim, eu comecei na igreja sempre a ajudar, a ficar na porta, sabe? E aí eu me lembro que a gente, novo convertido, eu trabalhei um tempo de segurança. Da igreja? Não, segurança mesmo. Tá. E aí a gente ia no domingo, comprei uma Bíblia bem pequenininha, eu tenho até hoje, né? E aí você ia fazer a ronda, e quando você ia passar o bastão lá onde você tinha que, o pessoal sabia que você passou lá, sim. Aí você ia lendo, quer dizer, eu não olhava nada, eu ia lendo aquilo lá no momento quando eu estava ali na guarita, ia lendo, aí de repente me surgiu um desejo de fazer um seminário, e assim as coisas elas foram acontecendo, não foi tipo, eu quero ser pastor, né? As coisas elas foram encaminhando para isso, até um ponto que você vai caminhando nesse sentido, e aí você chega um tempo que você começa as coisas a clarear e você entender um pouco aquilo que você quer, né? E aí eu entendi, eu lembro que a gente ia no culto, era na quarta-feira, e o meu primeiro seminário que eu fiz, aí eu queria ir para o seminário, mas eu não queria deixar de ir nos cultos. Aí eu tinha um pastor que eu conversei com ele, Lorival Lima, e eu falei para ele, pastor, eu quero fazer o curso de teologia, mas o curso é exatamente no dia do culto que a gente vai. Aí ele falou para mim, vai ter momento na sua vida que você vai precisar escolher aquilo que você quer para poder você caminhar. Aí eu escolhi fazer o curso, fui fazendo o curso sem pretensão nenhuma, mas eu lembro que com o avançar do tempo, o meu pensamento era o seguinte, olha, eu vou ficar preparado, porque eu acredito que a oportunidade ela passa como um trem, né? Uma vez ela vai abrir a porta para você entrar, se você não estiver preparado para você entrar, você perdeu a viagem. Então eu fiquei assim, eu vou me preparar, porque eu acredito que tem alguma coisa para mim, e quando essa coisa aparecer que eu não sabia o que era, né? Eu quero estar preparado. E foi isso que aconteceu. Foi seguindo a Jesus e o Senhor foi fazendo. A gente, tipo, como a Bíblia diz, né? Que aqueles que são nascidos de novo, eles são como um vento, eles não sabem de onde vem, nem para onde vai, não é isso? Então assim, você entrega a vida a Jesus, vai dando alguns passos e ele vai te levando em alguns lugares, aonde você quer chegar. E hoje eu vejo que a nossa vida ela é como um quebra-cabeça, que a gente não entende. Que eu acredito que Deus ele vai colocando uma peça a cada dia. Você não entende assim o formato daquilo que Ele quer, o propósito que é o desenho, né? Aquilo que Ele quer na nossa vida. A gente não entende esse propósito, mas quando a gente caminha nesse propósito, Deus vai colocando cada peça no lugar. Aí quando você olha para trás, você vê assim, cara, se eu não tivesse vindo para cá, de verdade, se eu não tivesse vindo para conhecer a minha irmã, eu não teria contato com o Evangelho. Se eu não tivesse contato com o Evangelho, eu não teria contato com as pessoas que me levaram até Jesus. Se eu não tivesse contato com as pessoas que me levaram até Jesus, eu não seria pastor hoje. Se eu não fosse pastor hoje, talvez muitas pessoas teriam sido salvas, mas não por mim pregando o Evangelho e não por aquilo que eu faço, entendeu? Então tudo assim, tudo está no plano maior de Deus. Deus está conduzindo toda a história. É isso que eu acredito. Pastor, a vida é feita de mudanças. E você tem usado aqui a viagem de trem, inclusive, né? Repetiu agora, usando para nós aqui. A vida é uma viagem, podemos até dizer, com essas
estações que para e com esses percursos aí. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, pastor, família pastoral muda muito, pastor. O pastor sai de uma igreja, vai para outra, leva filho e filha, sai de escola, muda de escola, troca de amiguinho, a esposa perde as amigas que ficou na outra igreja. Pastor, eu queria que o pastor falasse um pouquinho como foi sua experiência com a Antônia, com as filhas, né? Sobre essas mudanças da família pastoral. Até de casa, tudo bem, todo mundo muda de casa, mas sobre a família pastoral há uma cobrança maior. Porque a igreja, né, talvez quem nunca pertenceu a uma igreja esteja nos ouvindo, talvez não saiba que às vezes nós, membros de uma igreja, a gente olha para o pastor, mas a gente quer ver a esposa, se ele é casado, a esposa, aquela mulher ao lado, madura, tal. Se é uma mulher, o marido ao lado, dando apoio, né? Se tem filhos, esses filhos sejam assim, tenham ordeiros, não desobedeçam em nada, sejam comportados. Então, são expectativas que se tem e que acabam se tornando uma cobrança. Mas a minha pergunta, pastor, na sua vivência com a Antônia, com as filhas, como foi? Porque hoje vocês estão numa etapa melhor, né? Mais velha casada. Como foi lidar, se adaptar, essas mudanças com a sua família pastoral? A mudança, ela é muito difícil, porque mudar significa que você precisa sair da sua zona de conforto. E não tem nada melhor do que você estar na zona de conforto, você saber como é que é a sua vida, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer no final de semana, para onde você vai, os amigos que você tem, a igreja que você frequenta. Então, quando começa a ter mudanças, né, isso começa a ter uma crise, né? Eu lembro que uma das primeiras mudanças minha foi quando a gente foi convidado para ir lá para Vargem Grande do Sul. Eu estava com a vidinha tudo certinha, tinha minha casa, meu trabalho, 13 anos, minha esposa estava trabalhando, eu estava com duas meninas, estava com uma de 10 anos e a outra estava 6 meses, então estava tudo arrumado, tranquilo. Você via na igreja, né, ajudando o pastor lá da igreja, e de repente Deus fala assim, eu quero que você vá para outra cidade, para Vargem Grande do Sul. E aí a gente pergunta assim, como é que Deus fala? Esse tempo eu estava pensando assim, que a Bíblia diz, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. Aí eu fico pensando assim, será que Deus... Eu fiquei pensando, Deus não falou de maneira nenhuma, tipo, como a gente está falando aqui. É aquilo que às vezes o Luciano Subirá diz, é um pressentimento que a gente sente, que Deus está levando a gente para determinada situação, e o coração da gente se alegra, né? A gente fica quase que hipnotizado por aquilo que Deus fala. Tipo, mesmo na racionalidade das outras pessoas que estão vendo, pô, você vai fazer besteira, você vai para esse lugar, você vai largar tudo aqui, né? E vai para aquele lugar, mas você não tem como você dizer não, porque gritou muito alto dentro de você. E aí eu lembro que eu fui acompanhar um pastor lá em Vargem Grande do Sul e estava chovendo, cidade pequena, né? Ele estava apresentando a cidade para você? Não, ele foi pregar lá no ponto de pregação que tinha lá. E aí ele me levou, vamos comigo para fazer companhia. Fui lá. Tava aquele tipo, eu lembro que tava tudo, a cidade é uma cidade antiga, né, bem católica. E quando tava chovendo o dia, aquele negócio nublado, parecia uma cidade, sabe, de Londres, aquela cidade bem tipo. E aí Deus falou comigo lá, eu vou te trazer para cá, tipo assim. E assim, é uma coisa, porque eu nunca gostei de cidade pequena. Meu negócio era barulho de carro, poluição, é isso que brilhava meus olhos. E não tinha como, cidade de 39 mil habitantes. Aí Deus falou, você vai vir para cá. E aí a gente foi lá, o pastor pregou e tal, voltamos. Aí quando foi uma semana depois, acho que um mês, o pastor chegou para mim e falou assim, Sandro, tem uma família lá e eles estão querendo que um pastor vá para lá. Eu estou querendo mandar você para lá, você vai? Aí na hora eu falei, não vou. Deus falou comigo. Só que assim, Deus falou comigo, mas não falou com a minha esposa.
E aí quando eu fui contar para ela, ela falou, eu não vou não. Se quiser ir, você vai. Eu não vou. E aí eu tinha dado minha palavra para o pastor, e o pastor, e aí, Sandro? Começou o pessoal precisando, fazendo pressão lá para ir. E eu falei, pastor, é o seguinte, eu só vou se a minha esposa falar que vai, porque não vou levar ela à força. E aí a gente foi orar, e a gente passou assim, acho que um mês orando, e aí o pastor falou assim, eu vou conversar com ela. Só que um mês depois, quando o pastor foi conversar com ela, quando o pastor foi abrir a boca, ele falou, não precisa falar nada, que ontem Deus falou comigo em sonho para mim ir, né? Aí eu peguei, fui, na frente eu pedi, eu tinha 13 anos, que eu estava em uma empresa que prestava serviço para a Bosch, né? Eu estava 13 anos nessa firma. Aí eu fui lá pedir a conta. Eu lembro que a moça do RH chorou no dia, porque assim, eu era um bom funcionário, né? E eu saí com R$700. A minha esposa ficou ainda um mês aqui fazendo aviso prévio, né? Sim. E eu levei a Sueli, a minha caçula de 6 meses, levei ela para lá, para essa cidade. Eu lembro que deram uma casa para mim ficar lá quando eu estava no final de semana, e eu deitava assim de noite, olhava aquele lugar, olhava para cima e falava, meu Deus, que besteira que eu fiz. Pedi a conta. 13 anos. 13 anos, falei, que besteira. Vendi a casa depois, né? Mas eu não tinha para onde voltar mais. Falei, agora eu tenho que tocar. Aí a minha esposa foi e a gente ficou lá nessa cidade 8 anos, né? Mas uma das coisas que eu sempre trabalhei com a igreja, tanto lá como aqui onde eu estou, é que a minha esposa tem nome. O nome dela é Antônia, não é esposa do pastor. O chamado é meu. Eu tenho que ser cobrado do meu chamado em relação à igreja, não à minha família. A minha filha, ela é uma adolescente, igual a adolescente do diácono, igual a adolescente do obreiro, igual a adolescente do membro da igreja. Então eu não quero que ela seja cobrada como filha do pastor. Ela tem o nome Sueli e Andressa. Então eu quero que ela seja cobrada como Sueli e Andressa, que faz parte do corpo de Cristo aonde eu sirvo. Não, eu nunca deixei que colocasse o peso de a filha do pastor ou a mulher do pastor, para cobrar ela a mais do que, não. Por isso que quando eu tirei esse peso de cima da minha família, a minha família me apoiou. Lá em Vargem Grande, a minha filha foi com 10 anos, ela foi aprender a tocar teclado para poder ajudar a gente no louvor. Olha. A minha mulher sempre me ajudou nas coisas que tinha que fazer na igreja. Por quê? Porque eu nunca coloquei que é a mulher do pastor, não. O nome dela é Antônia, ela é minha esposa, o pastor sou eu, porque às vezes, para a maioria das pessoas, a gente às vezes perde a identidade de nós somos o pastor. Mas a nossa mulher, ela não pode ser a mulher do pastor, ela tem que ter um nome. Sim. Porque senão ela vai ser cobrada como eu, e o chamado não é dela, o chamado é meu. O chamado dela é me ajudar, mas o chamado em relação à igreja é meu. Pastor Sandro está falando uma coisa que é muito séria e de muito tempo. Há um livro, eu estou tentando lembrar o nome da autora, há um livro em português, escrito por uma esposa de um pastor no Brasil. O título do livro é A Mulher Sem Nome. Justamente é um livro escrito pela esposa de um pastor, né, falando do que acontece com as esposas dos pastores, como você acabou de dizer. Quem é ela? A esposa do pastor. Quem é ela? Não. Por isso que o título é A Mulher Sem Nome, para chamar a nossa atenção. Não lembro agora, estou tentando lembrar o sobrenome dela, mas se procurar aí no... Domingo agora aconteceu um negócio muito interessante. A gente tem 2 cultos no domingo. Tá. E a maioria dos domingos no mês, a minha esposa vai comigo de manhã e à noite. A Mulher Sem Nome, é isso, da Martha Hall. E aí, ela vai comigo a maioria dos domingos, mas tem dia que ela fala assim, eu vou de manhã, não vou à noite. Pra mim tá tranquilo. Sim. Aí a irmã obreira chegou, cadê a sua esposa? Não tô vendo a sua esposa aqui. Eu falei, irmã, se a senhora tivesse vindo de manhã,
a senhora encontraria a minha esposa aqui. Porque assim, o que está embutido nessa pergunta da irmã da igreja? Ela tinha que estar aqui. Só que assim, ela é a Antônia, membro da igreja. Sim. Então, assim como você escolheu vir à noite, hoje, ela escolheu vir de manhã. Ela escolheu vir de manhã. Se você tivesse vindo de manhã, você teria encontrado com ela. Então, ela escolheu vir de manhã e ela ficou à tarde. Assim como se você tivesse vindo de manhã, você não viria à tarde. Por quê? Porque nessa pergunta, nesse tipo de pergunta para você, está embutido na pergunta da pessoa, ela não fala isso você, mas na mente dela está dizendo assim, não, a esposa do pastor, ela tem que estar aqui junto à noite também, só que não. Pastor Sandro, isso é libertador e para as esposas e pastores que estão nos ouvindo agora, nos acompanhando, minha irmã, aceite isso, é libertador, não deixe ser cobrada daquilo que você é como pessoa, só como uma cristã que vai à igreja. E para os pastores que estão ouvindo o testemunho do pastor Sandro, a sua experiência, o momento até que ele libertou sua família, a esposa e as filhas dessa cobrança por ser família pastoral, você, pastor, proteja a sua família, coloque no devido lugar. Veja, ó, o pastor Sandro conta uma história de muito tempo, né? Porém, continua atual, porque domingo já perguntaram para ele dessa maneira. Agora, pastor, você é pastor há quantos anos, desde o seu início? Quanto? Estou ficando, acho que uns 20 anos. 20? 20, mais de 20. Pastor, é fácil ser pastor? Fácil. Só antes de responder essa pergunta, eu quero fazer mais um adendo em relação, para me fechar a questão da parte da família pastoral. Por exemplo, por eu libertar a minha família, hoje toda a minha família é envolvida em algum ministério na igreja. A minha pequena, a Sueli, que vai fazer 17 anos, desde quando ela chegou, ela faz parte de ministério. Hoje ela está no ministério de infantil e está na mídia. Né? A minha esposa faz parte do Ministério de Mulheres, Ministério de Intercessão. E a minha filha, que é casada, ela toca na igreja, ela toca teclado, né? E ela faz parte da liderança dos nossos jovens. O interessante nisso tudo é que, tipo, eu nunca pedi para ela servir em lugar nenhum. Elas que vão lá e se oferecem e se sujeitam ao líder que está no lugar. Minha filha não é líder, ela apoia a pastora lá, que é a pastora da JNI, dos nossos jovens. Ela ajuda. Então assim, ela nunca tipo, não, eu sou da família pastoral, então eu quero um cargo. Não, ela é filha do pastor. E outra coisa, elas que escolhem servir. Para mim, se elas não quiserem servir, igual todo mundo, muitas pessoas não querem, tá tranquilo também, mas elas escolhem servir. E eu vejo por quê? Porque assim, elas entendem que a igreja, ela não precisa, né, pastor, ela não deve ser concorrente nosso com a nossa família, né? Porque tem muitas filhos de pastor e de pastor que eles não querem nem saber de igreja, porque a igreja é concorrente. A igreja cobra demais deles, não pode ser ele não pode ser jovem, porque o filho do pastor, a filha da pastora tem que ser, tem que ter um modo lá que alguém disse que era aquilo que tinha que ser. E não, eles têm os acertos deles, tem que ter os erros deles lá, eles têm que servir, não porque ele é filha do pastor ou filha da pastora, não, ele tem que servir porque ele ama Jesus e ele ama a igreja, porque se ele não amar a igreja não adianta nada ele servir. Então, quando a gente liberta a primeira pessoa que tem que ser liberta, né, eu sempre digo o seguinte para cada irmão da igreja: eu pastoreio pessoas livres. Então, essas pessoas livres, elas têm que começar com a minha família. Ela tem o direito de dizer o seguinte: hoje eu quero dormir até tarde. E eu não quero ir na igreja de manhã, eu vou à noite. E ela não tem que ser cobrada, porque eu sei que o membro vai fazer isso também. Por que a minha esposa, a minha filha não pode fazer depois? Ela, né? Não, eu não vou de manhã, mas eu vou à noite. Eu vou à noite e não vou de manhã. Então, isso é libertador, quando a gente liberta a nossa família e a gente liberta o povo também para, tipo, lá na igreja, lá assim, eu incentivo, né? Quem vai de manhã, eu incentivo não ir à noite. Eu digo, você veio de manhã, então agora você pega a sua família e você vai dar um rolê, vai passear, né, vai viver. Investir na família. Lógico, porque quando a pessoa se sente livre, a igreja não vai ser um peso para ele, né? Agora, voltando,
É difícil? Então, missão pastoral, né? Só pensando na missão pastoral. Eu perguntei se é fácil ou difícil, mas o que o pastor disse para nós sobre a missão pastoral? É fácil, difícil? Olha, eu acredito que nada que você faz aqui na terra, independente de ser pastor ou outra profissão, não é fácil. Eu tenho, por exemplo, um pastor que ele é vendedor de carros. Aí ele passa, Adriano, aí ele passa o mês inteiro para bater a meta. Aí quando ele bate a meta no final do mês, tipo dia 30, dia 1º amanhã, ele já tem que começar a nova correria. Eu falei, que roleta de rato é essa, né? Sim. Que ele vive. Aí voltando para a pergunta, eu li uma vez, eu gosto de ler muito. Eu leio muito, entendeu? Eu leio em torno, assim, eu acho que não leio muito, eu leio em torno de 40 e poucos livros por ano, né? Mas assim, eu sei que eu li de alguém que diz o seguinte, que se você descobrir aquilo que você ama e você fazer aquilo que você ama, você não vai precisar trabalhar nenhum dia na sua vida. Então assim, quando a missão pastoral ela é difícil, eu vou dizer para você, eu conheço alguns que é difícil para eles. Mas sabe por quê? Porque eu olho para eles e eu não vejo chamado. Porque quando você faz alguma coisa que você é chamado para fazer aquilo, que você descobriu o seu propósito, você vai acordar todo dia empolgado para a aventura que você vai ter, porque é uma aventura, né? Ser pastor é tipo assim, é como se você fosse o ator principal de um livro lá de um filme lá do Indiana Jones. Tem hora que você tá tipo, faz pouco tempo, fui para um velório, né? Chorando lá com o pessoal que tinha falecido. Aí saí do velório à tarde, 4 horas, eu estava sorrindo com o pessoal que eu estava casando, né? Então assim, é uma aventura, porque tem hora que você está chorando no mesmo dia. Isso aqui não é a primeira vez nem a segunda. Estou no velório e do velório já estou indo para um casamento, do casamento eu já estou indo para o aniversário, do aniversário já estou indo lá no irmão que está se separando da mulher, você entendeu? Então assim, a vida pastoral ela é uma aventura. Tem dia que você está triste, né, por alguma situação, mas tem dia que você está alegre, tem dia que sabe. Então, quando você descobre o seu propósito, cara, eu fui chamado realmente para ser pastor, você acorda, sabe, com vontade de fazer aquilo. Você não acorda tipo, cara, eu vou ter que ir mais uma vez. Eu já vi tipo, pastor falar para mim assim, cara, não aguento mais ver crente. Pô. E é o pastor? E é pastor, né? Eu até um dia eu brinquei, eu saí daqui, eu falei assim, eu vou descansar um pouquinho, vou fazer um bate-volta, vou ali em Santos, né, com a minha família, ficar um sábado lá e depois eu volto. Aí eu vou lá, sento na areia, arrumo minhas coisas lá com minha mulher. Quando eu olho do lado assim, tá a Bruna e o Ricardo, que é membro da nossa igreja, eu falei, irmão, saí daqui para ficar longe de vocês e olha o que eu encontro aqui. Por quê? Porque tipo assim, tem um pastor que fala assim, cara, eu não aguento mais ver pessoas. Então, se não aguenta mais ver pessoa, cara, ele está no chamado errado. É igual um pastor, uma igreja que não se importa com pessoas, se importa com o evento, com aquilo que vai acontecer, porque o mais importante da caminhada pastoral é o quê? É pessoas. E pessoas é uma caixinha de surpresa. Tem gente que tem hora que vai te abraçar e ao mesmo tempo ele não vai te abraçar, ele vai dizer hoje, pastor, estamos fechados, hein? Conta comigo, amanhã ele está indo embora. Você entendeu? Então você precisa saber trabalhar nesse tipo de situação, mas quando você tem um chamado, cara, você acorda todo dia feliz. Você fala assim, não, hoje é mais um dia que Deus me concedeu para me fazer cumprir o meu propósito, chamado. Então, tudo tem a ver com propósito. Se é um pastor que ele está ali achando que ele foi chamado, mas ele não foi, vai ser doído. Ele vai ter dificuldade de pregar, ele não vai gostar de atender ninguém, ele vai trabalhar igual alguns funcionários que trabalham por a sexta, né? Sextou.
Sim. Segunda-feira, vai. Porque a hora de chegar Segunda-feira, ai meu Deus, segunda-feira de novo, aí na sexta. Cara, a pessoa que trabalha pela sexta-feira e maldiz a segunda-feira, ele não sabe o propósito dele. Porque quando você conhece seu propósito, independente de que dia seja, se é segunda, se é domingo, se é feriado, cara, qualquer dia é dia para você cumprir o propósito que Deus pôs na sua vida. Pastor Sandro, puxa, é tão gostoso ouvir da sua experiência, da maneira como você vai aprendendo na vida e compartilha conosco nesse momento. E aí, 20 anos como pastor aproximadamente? Mais ou menos. E como casado? Vou fazer 30. 30. Pastor, com essa sua experiência, né? O pastor foi pastor em Campinas, foi para Vargem Grande, ficou 8 anos lá, retornou na igreja do Nazareno, a Aeronave. Você está há quantos anos? Lá eu não estou nem um ano, eu estou no 8º. Oh, meu Senhor, como é que explica isso? Não, o pastor Carlos Adriano, ó, o pastor quer entregar a sua igreja para mim, e aí, como é que fica? Aí, juntar as duas, imagina um negócio desse? E aqui não tem corte, ó, vocês estão sabendo, pastor Carlos Adriano. Pastor Sandro, então vamos para a igreja do Nazareno, a Aeronave. Vamos para o 8º? Poxa vida, o que está acontecendo, hein? Pode ser 8º. Pode. Perdão, então diz, onde fica o endereço da 8ª Igreja do Nazareno de Campinas? Fica no melhor endereço ali, né? Ali foi onde Abraão, acho que passou ali, ó. Opa. A Passos da Fé. Fica na Avenida Arimana, 852, no Parque Dom Pedro II, ali na região do Ouro Verde. Pastor, quantos anos ali? Eu vou fazer 9 anos. 9 anos. Mais então do que em Vargem Grande. Vargem Grande eu fiquei 8 anos. Pastor, se você fosse começar de novo como pastor, com a experiência que tem hoje, claro, mas se fosse começar de novo, o que você faria diferente? Na igreja. Na igreja, como pastor, né? Não tem que ser na Igreja do Nazareno, na 8ª Igreja do Nazareno, mas desde que você começou a pastorar, vamos pensar 20 anos atrás, né? Hoje, com a experiência, vivência que você tem, né? O que você faria diferente hoje, pastor? Olha, eu, de verdade, eu não digo que eu faria diferente, assim, alguma coisa eu faria diferente, por exemplo, e outras coisas eu faria igual. Uma das coisas que eu entendo que é o meu chamado, eu tenho um chamado de ser pastor, mas eu tenho chamado de investir em liderança. Eu gosto de investir em liderança, né? Então eu continuaria investindo em liderança, porque eu acredito que John Maxwell diz, né, que ninguém chega no topo sozinho. Se ele chegou lá sozinho, ele fez alguma coisa errada no meio do caminho. Exatamente. Então, porque a pior coisa que tem é você chegar no topo e você, né? Você imagina só, eu vejo aqueles, vamos pegar um alpinista, né, que vai escalar o Monte Everest. Sim. E ele vai sozinho. Quando ele chega lá sozinho, ele vai comemorar com quem? Porque o legal, eu não sei o pastor, mas eu já fui, por exemplo, já foi rodízio. Agora não, que a gente já está mais maduro um pouco, e a gente não come mais igual a gente comia antigamente. Mas você já foi numa churrascaria com os amigos e competir quem come mais? Cara, não tem coisa melhor. Agora você, num rodízio, né? Sim. Já foi com pessoas? Já. Agora você já foi num rodízio sozinho? Fui com a esposa. Não, sozinho, só você. É ruim demais. Acho que não foi. Você, tipo assim, você tá comendo ali, mas não é a mesma coisa de você estar celebrando com as pessoas, com os amigos, batendo papo. Então, o que eu estou dizendo assim, se você trilha o sucesso, você chega em algum lugar e você não tem ninguém junto para comemorar, para celebrar com você, você fez alguma coisa errada no meio do caminho, porque acredito que o bom líder é aquele que impulsiona e aquele que traz com você aqueles que querem vir, porque lógico que vai ter alguns que vão ficar por opção deles, mas aqueles que querem vir você precisa ajudar. Então, continuaria investindo em liderança. Certo. Outra coisa, eu hoje assim vendo, eu tornaria a igreja mais leve, porque eu acho que a igreja hoje ela é muito pesada no sentido de ter muitas atividades, ter muitos ministérios. Às vezes, por exemplo, você tem semana que tem
3, 4 eventos na mesma semana. Tem um culto domingo de manhã, domingo à noite. Aí tem o trabalho dos homens, o trabalho das mulheres, o trabalho dos jovens, o trabalho sei lá, do casal. Sim. E aí, tipo, a igreja fica pesada. Ela fica pesada para os membros, ela fica pesada para quem dirige, entendeu? E a igreja tem que ser algo leve, algo assim que, tipo, eu queira ir, seja prazeroso. E a família fala assim, eu quero, vamos, junta aí a família, vamos pro culto hoje. Sim. Amanhã a gente vai no shopping sair com a nossa família. Depois da manhã a gente vai estar num grupo, num DNA, a gente chama de DNA, num grupo de comunhão, numa célula com os irmãos. Eu acho que eu deixaria a igreja mais leve para poder as pessoas desfrutarem tanto da igreja como da família, porque muitas vezes tem algumas pessoas que, se elas for acompanhar tudo aquilo que acontece na igreja, elas não têm vida, né? O pastor não tem vida, os membros não têm vida, ninguém tem vida. Então se eu fosse começar hoje, a igreja seria bem mais leve. Perfeito, né? Perfeito. Puxa, importante para nós, pastor, importante para nós, famílias, pastores, ouvirmos isso, né? Pastor, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, que seja a primeira de várias vezes, pastor, deixe para nós um texto da Bíblia, pode ser o seu, a gente diz o meu preferido, né? Pode ser o seu preferido, pode ser aquele que nos últimos dias está assim, fervendo na sua mente, no seu coração, mas compartilhe conosco um texto da Bíblia. Eu tenho poucos textos, na realidade, que são textos assim que eu até falei para a igreja uma vez, eu falei, eu vou tatuar esses versículos aqui no meu braço. Olha aí, falei tatuado, a gente conversa uma outra vez. Falei para a igreja, eu vou tatuar esses versículos, né? Porque assim, eu não tenho, assim, a minha mensagem ela é uma só, eu só sei falar de Jesus. E em relação a pessoas, eu costumo, assim, o meu trabalhar em relação à membresia da igreja, aqueles que eu estou sendo pastoreando, é trabalhar as 3 áreas da vida dele. É o corpo, a alma e o espírito. Então tem alguns textos, por exemplo, Romanos 12, quando Paulo diz assim, rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí é esse versículo que eu gosto, o 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformar aí no grego, ela é metamorfose ou metanoia. É um processo de transformação de mente, de mudança de mente, né? Então eu gosto muito desse versículo, porque assim, a partir do momento que você muda a sua mente para algumas questões da sua vida relacionada a Deus, relacionado ao próximo, relacionado a você mesmo, você cresce mais como ser humano, né? Outro texto que eu gosto também está lá em Filipenses, quando Paulo diz assim, eu lembro muito disso quando eu estou nos momentos de triste, né? E aí eu vejo quando Paulo escreveu para Filipenses, estava preso, né? Sim. E essa carta ela é conhecida pelos teólogos como a carta da alegria. Sim, e Paulo não está escrevendo, ele está ditando. Eu não lembro se é Patiquito ou quem que está ditando. Ele está ditando aquela carta para alguém escrever. E Paulo ele dita assim, no capítulo 4 e o verso 4. Escreve aí. Como se Paulo estivesse dizendo assim, escreve aí. Está moribundo, preso, correndo o risco de ser condenado numa prisão menor do que esse espaço que a gente está aqui, onde ele tem que fazer as suas necessidades ali, e alguém está do outro lado da cela e ele está mandando escreve aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí talvez alguém que está ali, tipo, escrevendo, pergunta, Paulo, como? Aí, como que? Como é que você vai falar de alegria? Você está preso, cara. Olha a tua situação, isso aqui fede, cheira mal. Aí quem sabe Paulo fala assim para ele assim, ó, só porque você disse isso aí, escreve aí de novo. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que Paulo falava isso? Aí ele vai dizer lá na frente, alegrai-vos sempre no Senhor, seja a vossa moderação
conhecida de todo homem, ou seja, naquele momento de crise, não dê escândalo, não envergonhe o nome de Jesus, não se afaste de Jesus, não dê motivo para as pessoas falar mal do evangelho que você tanto pregou. Por que Paulo falava isso? Ele diz, porque perto está o Senhor. Aí quando você começa a ler esse versículo, Paulo vai dizer lá na frente, lá, ó, sei passar por dificuldade, eu já sofri naufrágio, já me bateram, pessoal que era da minha família, né? Mas aí ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tipo, quando eu tenho a alegria do Senhor na minha vida, independente daquilo que eu esteja passando, né? Eu estou alegre. Porque a alegria, ela não é condicionada pelo ambiente que você está. A alegria é um estado de espírito. A alegria, eu costumo dizer que é o reino de Deus dentro de nós. Porque Paulo diz, ó, se nós esperarmos de Deus somente na eternidade ou na morte, o que ele fala que a gente vai ser? Nós não passamos de miseráveis. Por quê? Porque o reino de Deus começa onde? Tem gente que está esperando morrer para viver o reino de Deus. Só que a Bíblia diz o seguinte, que o reino de Deus está... interessante que a mensagem de João Batista e de Jesus era quase parecida. João Batista dizia assim, ó, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mensagem de João Batista. A de Jesus era, o reino de Deus está dentro de vós. Então começa aqui dentro. E aí quando eu tenho o reino de Deus, e o que é o reino de Deus? Ele diz, é paz de espírito, é alegria, é humildade, tudo isso. Eu consigo viver o reino de Deus aqui na terra. Então, para que eu possa viver o reino de Deus na eternidade, eu tenho que começar aqui. Não começa quando eu morrer, ele começa a partir do momento que eu entrego a vida a Jesus e o reino vem para dentro de mim. Aí eu tenho condição de começar a viver esse reino aqui. Quando eu morrer, é só o quê? É só uma continuação daquilo que eu estou começando, que eu comecei aqui. Isso é o reino de Deus. E o outro texto para finalizar, que eu amo muito, quase... Ele que é um pregador, né? Está pregando já, o terceiro texto. Quase todo, o terceiro tópico aí, pode ler, né? Quase toda oportunidade que eu tenho de falar é sobre milagres, né? O que é milagre? Né? Milagre é trazer à existência aquilo que não existe. Né? A chave do milagre é a fé. Né? A melhor tradução de Hebreus 11 é da igreja, da Bíblia, tradução Nova Jerusalém, da Igreja Católica. Como né? É que é? Diz o seguinte, Hebreus 11 diz assim, que a fé é a posse antecipada daquilo que eu não tenho ainda. Ou seja, é como assim, imagina só, eu estou chegando para você, e pastor Fernando, aí eu chego aqui para você assim, ó, tá aqui esse documento vai dando glória, esse documento aqui é de uma casa, que eu estou te dando, tá assinado, aí eu te dou aqui, assinado, você olha aqui, ó, tá assinado pelo juiz, no cartório, registrado, no teu nome. Você está vendo aqui o terreno? A casa? Você viu a casa? Não, mas você tem certeza que aquela casa é sua, por quê? Porque o documento está aqui. Então a fé é exatamente isso, é a posse antecipada daquilo que eu não tenho aqui na minha mão ainda, mas eu sei que Deus já assinou, né? Então a fé é o documento. Por isso que eu gosto do texto na Bíblia Nova Jerusalém, que é a posse antecipada daquilo que eu não tenho. Agora, o que é que eu tenho e aonde que está? Como é que eu gero esse milagre? Aí Sim. Paulo, na saudação que ele vai escrever para a igreja de Éfeso, capítulo 1 e o verso 3, ele vai dizer, ó, bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem, olha o verbo, ele não está dizendo que vai ter ou que tinha, que já tem presente, já concretizou. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com, não uma, ele fala todas sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E aonde que está isso? Aí ele fala, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes e bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aonde que está o milagre nosso? O nosso milagre está o quê? Nessa região, nas regiões celestes. E o que abre a porta desse milagre? É a nossa fé. A fé
E a oração, ela é a chave que abre esse milagre. Porque está dizendo que tudo aquilo que eu vou precisar, né? Imagina assim, Deus como Pai, Ele vai, vai fazer uma viagem com você, só que assim, Ele não vai encher a sua mochila, se é filho dele, com tudo que você vai precisar. Porque você não vai aguentar carregar. Correto? Só que assim, ele vai levando tudo, ele tem tudo. Então, vai passar por um lugar, vai ter um momento de calor, ele vai te dar uma camiseta e um short. Vai ter um momento de frio, vai te dar um cobertor, um moletom. Então, tudo que você vai precisar, ele já tem providenciado, porque ele já sabe o caminho. Então, a região celeste em Cristo Jesus, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Então, tudo aquilo que a gente precisa para a gente viver aqui, já está providenciado. É a nossa fé que dá o acesso àquilo lá. É a nossa fé que faz acontecer aquilo que Malaquias fala lá, né? Que abre as comportas do céu, as janelas do céu. É a nossa fé que abre aquele negócio lá, onde a gente precisa, de tudo aquilo que a gente precisar, Ele vai nos dar. Ou seja, aquilo que eu estou precisando para hoje, que eu precisei para hoje, Ele já providenciou. O que eu vou precisar amanhã, cara, eu não preciso carregar ainda. Quando chegar amanhã, se eu precisar, porque tem coisas que eu acho que eu vou precisar. Mas o pai fala assim, não, você não precisa usar isso agora. O pai sabe. Você não precisa usar isso agora, não está tão frio assim, não precisa colocar um moletom, ser uma touca e um cobertor. Não, usa só o moletom. Não, mas eu quero a touca também, porque a gente, né, eu quero... Não, você não precisa disso agora, né? Então, assim, esse texto é o texto que eu amo. Amém. Pastor Sandro, por último, diz para nós, quem está nos acompanhando, quais os canais aí que eles podem entrar, ver os cultos da 8ª Igreja Nazareno de Campinas, ver os cultos, acompanhar. Diz para nós qual é o endereço. Aqui, né? Bom, 8ª Igreja do Nazareno, você vai nos achar no Facebook, no Facebook tá lá ainda, no Instagram, no canal do YouTube, 8ª Igreja do Nazareno, ou você pode também baixar o nosso app, escreve lá 88 mesmo, Nazareno, você vai na sua loja de aplicativo lá, você baixa e lá você vai ter tipo uma Netflix de crente. Você vai, sabe, você tem todo tipo de mensagem lá, mensagem sobre tudo que você pensar, você vai ter mensagem lá que com certeza vai te abençoar. Então entra lá. O meu é Reverendo Sandro, né? Instagram e YouTube, só. Perfeito. Pastor Sandro, muito obrigado por ter vindo compartilhar conosco, que seja o primeiro de vários encontros aqui na Sala do Pastor. Deus abençoe cada um de vocês. Até o nosso próximo tempo, nosso próximo encontro aqui. Já. Deus abençoe.